Na manhã seguinte, Mariana chegou mais cedo do que todos. Queria observar o escritório antes que o ritmo frenético do dia começasse. O silêncio permitia ouvir o leve som do ar-condicionado e o tilintar do seu colar. O único acessório que não conseguira deixar para trás. Era um pingente simples, mas com um detalhe em ouro branco. O logotipo antigo da MJ Group. O mesmo criado pelo pai dela, anos atrás. Ela o escondeu por baixo da blusa quando ouviu passos se aproximando. "Você sempre chega tão cedo?" A voz de Jong-yeon ecoou atrás dela. Mariana se virou, surpresa. Gosto de começar o dia em silêncio. Ajuda a pensar." Ele observou a mesa dela, organizada, com anotações e relatórios. Interessante. A maioria das novas funcionárias demora semanas para se adaptar. Você, em 2 dias, parece que já entende tudo. Acho que aprendo rápido. Mas dentro dela, o coração batia acelerado. Aquele olhar dele era diferente agora. Não era só profissional, era curioso, investigativo, como se cada gesto dela fosse uma pista. Durante o dia, eles trabalharam lado a lado em uma reunião com o time de design. Jong-yeon era exigente, mas justo. E aos poucos, Mariana começou a admirar o jeito como ele falava com confiança. Como defendia suas ideias e como ouvia os outros antes de tomar uma decisão. Em muitos momentos, ela esqueceu que estava disfarçada. Mas no fim da tarde, algo aconteceu. Um dos diretores da empresa, o Sr. Han, entrou na sala e, ao ver Mariana, parou por um instante. "Desculpe, mas você me parece muito familiar. Nós já nos vimos antes?" O ar ficou pesado. Mariana sentiu o rosto esquentar. As palavras sumiram. Antes que ela pudesse responder, Jong-yeon interveio. "Sr. Han, esta é a senhorita Mariana Park, nova na equipe de marketing. Deve ser coincidência." O diretor assentiu, ainda desconfiado, e saiu. Mas as portas se fecharam. Jong-yeon cruzou os braços e fitou-a com atenção. "Por que o Sr. Han teria te reconhecido?" Ela respirou fundo. "Eu devo ter um rosto comum." Ele sorriu de canto, descrente. "Não sei. Há algo em você que definitivamente não é comum." O olhar dele ficou preso no dela por alguns segundos. Mariana desviou, sentindo o estômago revirar. Era um olhar que misturava curiosidade e algo mais. Perigoso. Se ele descobrisse a verdade, tudo estaria acabado. Mas o pior ainda estava por vir. Jong-yeon havia notado o pingente caindo discretamente do colar dela, revelando o antigo símbolo da empresa. Ele se abaixou, pegou o pingente e perguntou em voz baixa: "Onde você conseguiu isso?" Mariana ficou imóvel. O coração dela parou por um segundo. E aquele momento foi o início do que mudaria tudo. E agora? Será que Jong-yeon vai descobrir quem Mariana realmente é? Ou ela conseguirá manter o segredo por mais um tempo? Escreva nos comentários o que você faria no lugar dela. Contaria a verdade ou continuaria escondendo tudo? Na manhã seguinte, Mariana chegou mais cedo do que todos. Queria observar o escritório antes que o ritmo frenético do dia começasse. O silêncio permitia ouvir o leve som do ar-condicionado e o tilintar do seu colar. O único acessório que não conseguira deixar para trás. Era um pingente simples, mas com um detalhe em ouro branco. O logotipo antigo da MJ Group. O mesmo criado pelo pai dela, anos atrás. Ela o escondeu por baixo da blusa quando ouviu passos se aproximando. "Você sempre chega tão cedo?" A voz de Jong-yeon ecoou atrás dela. Mariana se virou, surpresa. Gosto de começar o dia em silêncio. Ajuda a pensar." Ele observou a mesa dela, organizada, com anotações e relatórios. Interessante. A maioria das novas funcionárias demora semanas para se adaptar. Você, em 2 dias, parece que já entende tudo. Acho que aprendo rápido. Mas dentro dela, o coração batia acelerado. Aquele olhar dele era diferente agora.
Não era só profissional, era curioso, investigativo, como se cada gesto dela fosse uma pista. Durante o dia, eles trabalharam lado a lado em uma reunião com o time de design. Jong-yeon era exigente, mas justo. E aos poucos, Mariana começou a admirar o jeito como ele falava com confiança, como defendia suas ideias e como ouvia os outros antes de tomar uma decisão. Em muitos momentos, ela esqueceu que estava disfarçada. Mas no fim da tarde, algo aconteceu. Um dos diretores da empresa, o Sr. Han, entrou na sala e, ao ver Mariana, parou por um instante. Desculpe, mas você me parece muito familiar. Nós já nos vimos antes? O ar ficou pesado. Mariana sentiu o rosto esquentar. As palavras sumiram. Antes que ela pudesse responder, Jong-yeon interveio. Sr. Han, esta é a senhorita Mariana Park, nova na equipe de marketing. Deve ser coincidência. O diretor assentiu, ainda desconfiado, e saiu. Mas as portas se fecharam. Jong-yeon cruzou os braços e fitou-a com atenção. Por que o Sr. Han teria te reconhecido? Ela respirou fundo. Eu devo ter um rosto comum. Ele sorriu de canto, descrente. Não sei, há algo em você que definitivamente não é comum. O olhar dele ficou preso no dela por alguns segundos. Mariana desviou, sentindo o estômago revirar. Era um olhar que misturava curiosidade e algo mais. Perigoso. Se ele descobrisse a verdade, tudo estaria acabado. Mas o pior ainda estava por vir. Jong-yeon havia notado o pingente caindo discretamente do colar dela, revelando o antigo símbolo da empresa. Ele se abaixou, pegou o pingente e perguntou em voz baixa: "Onde você conseguiu isso?" Mariana ficou imóvel. O coração dela parou por um segundo. E aquele momento foi o início do que mudaria tudo. E agora? Será que Jong-yeon vai descobrir quem Mariana realmente é? Ou ela conseguirá manter o segredo por mais um tempo? Escreva nos comentários o que você faria no lugar dela. Contaria a verdade ou continuaria escondendo tudo? O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade. Jong-yeon ainda segurava o pingente na palma da mão, observando o símbolo antigo da MG Group com um olhar indecifrável. Esse emblema? Ele murmurou. É o antigo logotipo da empresa. Só pessoas muito próximas à diretoria tinham acesso a ele. Mariana engoliu em seco, forçando um sorriso. Ah, deve ser uma réplica. Encontrei uma loja de lembranças no Brasil. Ele levantou os olhos devagar, como se tentasse enxergar além das palavras dela. Uma loja, é? Que coincidência interessante. Ela desviou o olhar, tentando mudar de assunto. Posso pegar o pingente de volta? Jong-yeon hesitou por um instante, antes de entregar. Quando os dedos dele se tocaram, Mariana sentiu uma descarga elétrica subir pelo corpo. O olhar dele, firme e intenso, a desarmava. Você é diferente, Mariana Park. Não consigo entender o porquê, mas ele parou, como se algo dentro dele o impedisse de dizer mais. Mas algo em você me intriga. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Talvez seja porque sou estrangeira. Vocês coreanos são sempre tão sérios. Jong-yeon sorriu de leve, pela primeira vez em muito tempo. Talvez seja isso. Ou talvez eu só esteja tentando descobrir quem você realmente é. O comentário a atingiu em cheio. O coração dela disparou e o disfarce, que parecia tão sólido, começou a rachar. Nos dias seguintes, as interações entre eles se tornaram inevitáveis. Reuniões, almoços de equipe, horas extras, e em cada uma delas, Jong-yeon parecia observar Mariana mais atentamente, não como um chefe analisando uma funcionária, mas como um homem tentando decifrar alguém que o fazia sentir coisas que ele não queria admitir. Uma noite, já depois do expediente, Mariana ficou sozinha na sala de reuniões, revisando relatórios. A luz do monitor iluminava seu rosto cansado. Ela suspirou e tirou os óculos, massageando as têmporas.
foi quando ouviu passos novamente. Ainda aqui? Era a voz dele. Ela virou-se, surpresa. Sim, só terminando alguns relatórios. Ele se aproximou devagar, com as mãos no bolso do terno. Sabe, é estranho. Desde que você chegou, o escritório parece mais vivo. As pessoas estão sorrindo mais. Até eu. Ela olhou, tocada. Então eu devo estar fazendo bem o meu trabalho. Não é o trabalho. É você. O tempo pareceu parar. Os olhos dele se encontraram. E pela primeira vez, o silêncio não era incômodo, era intenso. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, o celular dela vibrou na mesa. Uma mensagem apareceu na tela, com o nome de Sr. Kim, Departamento Financeiro. Confidencial. Jong-hyun viu o nome por acaso. Seu olhar endureceu. Departamento Financeiro? Confidencial? Perguntou intrigado. Mariana rapidamente pegou o celular. É apenas um relatório interno, nada importante. Mas a desconfiança já estava plantada. E ele sabia que havia muito mais naquela mulher do que ela deixava transparecer. Nos dias seguintes, o clima na empresa mudou. Jong-hyun tentava agir com naturalidade, mas a dúvida não saía da sua cabeça. Quem era, afinal, Mariana Park? Ela parecia saber demais sobre processos internos. Falava com confiança de quem conhecia o coração da empresa. E aquele colar com um símbolo antigo da MJ Group o assombrava. Enquanto isso, Mariana vivia um conflito silencioso. Cada vez que o via, sentia o peso do segredo aumentar. Disfarçar era mais difícil quando o olhar dele a fazia sentir vista. Numa tarde chuvosa, o destino tratou de unir os dois novamente. A equipe precisava revisar uma proposta urgente, e todos já tinham ido embora. Apenas Mariana e Jong-hyun permaneceram no escritório, com o som da chuva batendo contra as janelas. Pode ir para casa, Jong-hyun. Eu termino o restante, ela disse, sem levantar os olhos do computador. Não confio em deixar você sozinha com relatórios confidenciais, respondeu ele com um sorriso discreto, meio sério, meio provocador. Ela riu, tentando esconder o nervosismo. Você parece não confiar em mim em nada. Confio. Só não acredito em tudo que você diz, disse ele se aproximando. Mariana engoliu em seco. Você anda me observando demais. E você anda se escondendo demais, retrucou ele, parando bem diante dela. O ar entre os dois ficou denso. Ela podia sentir o perfume dele misturado ao som da chuva, e por um instante, o mundo lá fora desapareceu. Ele inclinou-se um pouco, apoiando as mãos na mesa. Quem é você de verdade, Mariana? Ela o encarou, o coração disparado. Sou apenas uma funcionária tentando fazer o meu melhor. Jong-hyun riu baixinho, balançando a cabeça. Mentira! E o pior é que, mesmo sabendo que você está mentindo, eu não consigo me afastar. Essas palavras a atingiram como um golpe suave e profundo. Por um segundo, ela quase confessou tudo. Quase disse que era a dona da empresa, a filha perdida do fundador. Mas então, o celular dele vibrou. Uma notificação apareceu. Relatório de ações internas. Remetente, Sr. Han. Ele abriu, curioso, sem perceber que Mariana a observava. E o que viu fez seu sangue gelar. Na tela, uma nota confidencial sobre a nova estrutura societária da MJ Group, com uma assinatura no final. Mariana Jung, presidente executiva. Jong-hyun levantou os olhos lentamente, atordoado. Mariana Jung, repetiu em voz baixa. Ela congelou. O nome, o segredo, o disfarce, tudo revelado num único segundo. A expressão dele era de puro choque, misturada com algo que doía mais que raiva.
Decepção. Então era isso? A funcionária nova era na verdade a dona da empresa? Sussurrou ele. Mariana deu um passo à frente, a voz trêmula. Jong-hyun, eu posso explicar. Mas ele recuou, magoado. Não precisa. Agora tudo faz sentido. Cada palavra, cada gesto, era só um jogo para você, não é? Ela sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Mas antes que pudesse responder, ele já tinha saído da sala. O som da porta batendo ecoou junto com o trovão lá fora. E pela primeira vez, desde que chegou à Coreia, Mariana se sentiu realmente sozinha. Aquela noite parecia não ter fim. Mariana ficou parada diante da janela, observando a chuva que ainda caía sobre Seul, como se o céu chorasse por ela. As palavras de Jong-hyun ecoavam em sua mente. Era só um jogo para você, não é? Mas não era um jogo. Era o único jeito que ela encontrou para descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo dentro da própria empresa. Uma verdade que poderia destruir tudo o que o pai dela construiu. Mariana respirou fundo. Ela precisava explicar, mesmo que ele não quisesse ouvir. No dia seguinte, chegou cedo à empresa. O ambiente estava diferente. Os olhares, os sussurros, tudo. A notícia tinha se espalhado. A nova funcionária era, na verdade, a herdeira da MJ Group. Ela entrou na sala de reuniões e encontrou todos em silêncio. No centro, sentado com os braços cruzados, estava ele, Jong-hyun. Os olhos dele não tinham mais o mesmo brilho, e ainda assim era impossível para ela não o encarar. Bom dia, ela disse, firme. Eu sei que vocês merecem uma explicação. O ar parecia pesar. Mariana então contou tudo, desde o início. Como soube de irregularidades nas finanças, como desconfiava que alguém dentro da diretoria estava desviando recursos e como decidiu se disfarçar para descobrir quem era o traidor. Eu precisava ver com meus próprios olhos quem realmente se importava com esta empresa, mas não imaginei que fosse encontrar alguém que me fizesse esquecer o motivo de tudo isso. Os olhos dela se fixaram nos de Jong-hyun, que desviou o olhar. Então eu só fui um obstáculo na sua investigação? Não, você foi a única pessoa que acreditou em mim, mesmo sem saber quem eu era. E isso me assustou. Houve silêncio. Todos na sala sentiram o peso daquela troca, mas ninguém ousou interromper. Depois da reunião, Jong-hyun saiu sem dizer uma palavra. Mariana foi atrás dele, encontrando-o no terraço olhando o horizonte cinzento de Seul. Jong-hyun, ela chamou, hesitante. Ele se virou lentamente. Sabe o que é mais difícil, Mariana? Não é o fato de você ser a dona da empresa. É o fato de eu ter acreditado em cada palavra sua. De verdade. Ela se aproximou, as lágrimas ameaçando cair. E você acha que eu não acreditei? Que eu não senti? Tudo o que vivi com você foi real. Ele ficou em silêncio por um momento, lutando contra o que sentia. Eu só preciso de tempo. Ela sentiu, chorando baixo. Então eu espero. O tempo que for. E quando ele se afastou, Mariana olhou para o céu. A chuva havia parado, mas dentro dela, a tempestade continuava. 2 semanas se passaram desde a revelação. Desde então, o nome de Mariana Jung dominava os noticiários e as reuniões da MJ Group. Ela reassumiu oficialmente o posto de presidente, tentando reorganizar tudo que havia sido abalado. Mas o que mais doía não estava na empresa. Estava na ausência de Jong-hyun. Depois do escândalo, ele pediu transferência para a filial de Busan. Nenhum e-mail respondido, nenhum telefonema atendido. Era como se ele tivesse desaparecido da vida dela e, com ele, parte do que a fazia acreditar de novo no amor. Mas o destino tem um jeito cruel e bonito de unir pessoas que ainda têm algo a resolver. Naquela manhã, um novo problema surgiu.
Um relatório denunciava uma fraude milionária que poderia colocar toda a empresa em risco. E o principal responsável pela auditoria seria Jong-un. Mariana sentiu o coração parar ao ouvir o nome dele. Ele vai voltar para Seul amanhã, anunciou o Sr. Han. A matriz solicitou a presença dele pessoalmente. A notícia se espalhou rápido. E no dia seguinte, quando as portas do elevador se abriram, lá estava ele. O mesmo terno preto, o mesmo olhar firme, mas havia algo diferente. Uma frieza calculada, uma armadura emocional. Presidente Jung, ele disse formalmente, vim apenas para resolver o problema e depois voltarei para Busan. Ela tentou sorrir. Seja bem-vindo de volta, Sr. Jong-un. Durante os dias que se seguiram, trabalharam lado a lado, como dois estranhos que fingiam não lembrar do que viveram. Mas o silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. Numa noite de sábado, ficaram presos no escritório por causa de uma forte tempestade. Sem energia, apenas a luz de emergência iluminava a sala. Parece que o destino gosta de brincar com a gente, disse ela, tentando quebrar o clima. Ele riu sem humor. Destino ou ironia? Ainda não sei. Ela suspirou. Você nunca me deixou explicar direito, Jong-un. Ele olhou para ela cansado. E o que mais havia para explicar, Mariana? Você mentiu. Fingiu ser outra pessoa. Eu me apaixonei por alguém que não existia. Mas essa pessoa existe, respondeu ela com a voz embargada. A Mariana que você conheceu, que ria das suas piadas, que ficava nervosa perto de você, era real. O nome pode ter sido falso, mas o sentimento, não. Por um instante, ele ficou em silêncio. A chuva batia forte contra as janelas, como se acompanhasse o turbilhão dentro deles. Você sabia que a primeira vez que te vi eu achei que havia algo errado. Não com você. Comigo. Porque pela primeira vez eu quis acreditar em alguém. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. E por isso mesmo eu menti, porque não queria que você me visse como a presidente, mas sim a mulher que eu sou. Ele respirou fundo e deu um passo à frente. E agora... Quem você é para mim, Mariana? Ela sorriu entre as lágrimas. A mesma mulher, só mais sincera. Antes que ele pudesse responder, o computador de Jong apitou com uma notificação urgente. Fraude confirmada. Diretor Han envolvido. Os dois se olharam chocados. O homem que ajudou a espalhar a verdade sobre Mariana era, na verdade, quem atraía o tempo todo. Ele fechou o notebook devagar. Parece que você estava certa desde o início. Ela assentiu, com um brilho sereno nos olhos. Mas agora precisamos agir juntos. E pela primeira vez depois de tanto tempo, eles estavam do mesmo lado. Contra a mentira. Contra o passado. E, talvez, a favor do amor. A manhã seguinte começou com um silêncio pesado. O relatório estava sobre a mesa e as provas contra o diretor Han eram incontestáveis. Desvios, manipulação de contratos e, pior ainda, o envolvimento de outros membros da diretoria. Tudo o que Mariana suspeitava desde o início era real. Se tornarmos isso público, a empresa vai entrar em crise, alertou Jong-un, os olhos atentos nas planilhas. Mas esconder seria repetir o mesmo erro que eles cometeram. Mariana olhou pela janela, sentindo o peso da decisão. Ela havia herdado o império do pai, mas agora precisava decidir se salvaria o nome da empresa ou a integridade dela. Eu não vou esconder, disse por fim, determinada. A MJ Group sempre foi sobre transparência e confiança, e é assim que vai continuar.
Jong-un a observou em silêncio. Havia orgulho em seus olhos, mas também medo. O tipo de medo que se tem quando se ama alguém e sabe que ela está prestes a ser ferida pelo mundo. Horas depois, a conferência de imprensa foi marcada. A sala estava cheia de repórteres. Luzes, câmeras, microfones. Mariana subiu ao palco sozinha, sem disfarces, sem máscaras. Eu cometi erros, começou ela, mas todos eles foram por amor. Amor ao legado do meu pai, amor à verdade e amor por algo que encontrei no meio do caminho. As câmeras registravam tudo, e entre a multidão, Jong-un assistia. Quando os aplausos começaram, ele percebeu que pela primeira vez ela não precisava de um disfarce para ser admirada. Ela era ela, forte, imperfeita e real. Depois da coletiva, Mariana foi até o terraço, o mesmo lugar onde tudo entre eles parecia ter acabado. O vento estava frio, mas o coração dela estava em paz, até ouvir uma voz atrás de si. "Sabe, você nunca foi boa em mentir", disse Jong-un com um leve sorriso. Ela se virou, surpresa. "Achei que você tivesse ido embora." "Achei que também quisesse que eu ficasse", respondeu ele, se aproximando. Mariana deu uma risada suave, com os olhos marejados. "Eu nunca quis que você fosse." Ele parou diante dela, os olhares se encontrando em meio ao vento. "Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, Mariana. A imprensa, o conselho, tudo isso." Ela interrompeu, tocando o rosto dele com delicadeza. "A única coisa que eu sei é que dessa vez não quero esconder nada, nem quem eu sou, nem o que eu sinto." Por um momento, o mundo pareceu parar. E então, Jong-un segurou a mão dela, sorrindo ternamente. "Então, que tal começarmos de novo? Sem segredos, sem disfarces." Mariana assentiu, emocionada. Do zero. O primeiro beijo deles veio suave, como um recomeço. Dois corações marcados por mentiras, finalmente curados pela verdade. Lá embaixo, a cidade seguia viva. Mas ali, naquele terraço, o tempo parou. Apenas o vento, a luz e o som do amor recomeçando. E assim termina essa história. Mas me conta uma coisa. Você acha que o amor deles vai resistir ao peso da verdade? Ou acredita que alguns sentimentos só existem porque foram vividos no segredo?